Boa noite, queridos e amados irmãos. Que privilégio para nós olharmos para o capítulo 16, eu espero que você anime o seu coração. Você sabe aquele capítulo da Bíblia que geralmente o pessoal pula? Todo mundo lembra da videira verdadeira no capítulo 15, todo mundo lembra da oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17. Agora, quem lembra do capítulo 16? É um daqueles capítulos esquecidos. O que a gente faz nesse caso, então, pastor João? Dividimos ele em 3, né? Vamos ter 3 sermões no capítulo 16, para a gente poder, então, nos deleitar na palavra de Deus, naquilo que está ali, muitas vezes que a gente não para prestar atenção quando a gente está lendo, e na verdade não são 3, são 4 na verdade, porque o pastor João já pregou o primeiro, e aí vem mais 3 agora pela frente, nada como ficar um mês inteiro em um capítulo da Bíblia, podermos ficar o ano inteiro, mas Deus até agora está nos dirigindo para o capítulo 16. Deixa eu fazer uma ressalva da minha última pregação. Eu estava falando sobre a viver pela fé, quando a gente estava trabalhando nas relações de trabalho, né? Realmente a gente não vai no mercado e compra as coisas com fé, ainda que nós, como cristãos, no sentido espiritual, vivemos pela fé, e o justo viverá pela fé. Romanos falou isso. Eu descobri isso porque a Carol estava ouvindo o sermão durante a semana, eu estava falando das relações de trabalho, de valores monetários, eu não estava falando da doutrina da salvação. Então, é bom, né, gente, se a gente vê. Eu falei, por que ninguém veio falar comigo sobre isso, né? Mas Deus me permitiu estar ouvindo na cozinha, a Carol ali, com as crianças ouvindo, porque ela está no cultinho, com as crianças lá, e eu estava ouvindo, parei para ouvir, prestei atenção nisso. Então, não foi minha intenção trazer qualquer ideia contrária a isso. Então, fica uma pequena ressalva quando se trata aí da justificação pela fé. Tá bom? Que não foi esse o ponto, a gente estava só usando como um exemplo. Queridos e amados, então, se você está em João capítulo 16, eu vou ler os primeiros versículos que o pastor João pregou na última semana. João capítulo 16, falo estas coisas, para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Nós estamos falando sobre um mundo hostil, sobre, muitas vezes, a realidade da rejeição por aqueles que não conhecem a Deus, daqueles que o conhecem. E, meus amados, eu quero dar início hoje, trazendo um pensamento de uma das minhas leituras, de um jornalista, e ele traz a seguinte ideia, como introdução para a gente entender um pouquinho do que a gente vai se aprofundar hoje. Dalrymple, Theodore, né? Não é o nome verdadeiro dele, esse é um apelido, chamou minha atenção quando escreveu que uma cultura grosseira gera um povo vulgar, e o refinamento privado não consegue sobreviver por muito tempo aos excessos públicos. Há uma lei de Gresham, é uma lei da economia, que vale tanto para a cultura quanto para o dinheiro. O ruim expulsa o bom, a menos que o bom seja defendido. Então ele traz essa ideia. E na sequência, lendo, discordei com o autor, quando ele disse que em nenhum outro país o processo de vulgarização foi mais longe que na Grã-Bretanha. Discordei, é óbvio, porque o Brasil é campeão e recordista com folga em barbaridades quando se trata de uma cultura grosseira e vulgar. Ao contrário, queridos e amados, do senso comum, que afirma que o brasileiro é um povo alegre e pacífico, ele não é nada pacífico. E muito por trás da alegria que a gente vê nos carnavais, e na aparente alegria tem muitas lágrimas, muita miséria e muita tristeza.
A verdade é que o brasileiro, muitas vezes, é um povo acostumado a ver impunidade atrás de impunidade e acabamos por achar normal a miséria e catástrofe que a acompanham. A vida, muitas vezes, para o brasileiro é sobreviver. E para sobreviver, precisamos garantir o que é nosso. E a gente foi ensinado, essa é a nossa cultura. Nós fomos ensinados a sobreviver, é garantir o que é nosso, é dar o nosso jeito, é o jeitinho brasileiro, é o mundo, é dos espertos. Sempre uma proporção piramidal, onde um ganha e outros tantos perdem, e o que não é percebido é que o mundo também é dos trouxas. Como a maioria das pessoas em nosso país luta para sobreviver, frequentemente isso nos leva a um modo de luta. O que na fisiologia eu chamo de fight and flight, ou luta e fuga. Ou a gente está lutando ou a gente está fugindo. E a gente vê tudo isso na nossa cultura, luta de classes, luta livre, e todo tipo de uns contra os outros que isso pode gerar. A realidade de tudo isso é que o mundo oprime, o mundo é opressor, o mundo oprime você. E assim, a gente vai aprendendo esse tipo de ideia e nós somos ensinados, então, a nos defender, a exigir os nossos direitos, levantar nossas bandeiras, mas eu quero dizer para vocês que isso é apenas sobreviver. E Jesus, ele muda isso, de forma que a gente não precise viver dessa forma. Jesus mudou isso exatamente quando? Quando ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. E é por isso que o cristão, ele responde de uma forma diferente. Ele não sobrevive, ele vive. Ele nos deu vida. E a gente precisa, então, muitas vezes sair desse modo de sobrevivência para o modo de vivência, porque é Deus quem faz as coisas, é Deus quem muda a nossa sorte, é Deus quem muda as circunstâncias, é Deus que faz acontecer. E nós precisamos então gastar muitas vezes a nossa energia não construindo castelos de areia ou preocupados em nos defender ou preocupados com a vida, em como podemos sobreviver, porque Ele já prometeu que iria cuidar de nós. Ele já prometeu que não iria faltar para nós o alimento, porque aquele que cuida dos pardais e dos pássaros é o mesmo que cuida de nós. Ele falou que não nos iria deixar faltar as nossas vestes, porque é Ele mesmo quem veste os lírios do campo, que um dia crescem, no outro dia murcham. A realidade maior é essa. Deus cuida do seu povo, Deus cuida de nós. Não precisamos gastar muita energia, ansiosos com a vida, mas devemos olhar os nossos esforços, olhar e colocar os nossos esforços em viver para a glória dele. Último ponto do nosso sermão, é Deus quem nos defende, nós podemos saber disso. Primeiro Jesus, enquanto nesse mundo, e agora o Espírito Santo, fazendo isso neste exato momento, queridos e amados irmãos. Assim, gastamos toda a nossa energia em Deus, esperando Ele fazer as coisas da maneira dele. Nos apegamos aos seus preceitos, resumidos aonde? No novo mandamento, em amar como Jesus amou. Quer gastar sua energia? Ame as pessoas. Gaste a sua energia, ame os seus filhos, ame a sua esposa, ame os seus vizinhos, gaste a sua energia nos seus preceitos. Permita que Ele defenda você. Permita que Ele cuide de você. E você então cuida de amar as pessoas como Ele amou. Também nós temos as suas promessas na sua preparação de um lugar para o seu retorno, o seu traslado e a nossa morada com Ele. A gente precisa viver nesse mundo como peregrinos e forasteiros que somos. O pior que pode acontecer é a gente achar que vai viver para sempre, quando na verdade a nossa vida é muito curta, quando na verdade a nossa vida é um sopro. A gente precisa então olhar
para aquilo que está vindo, entender que a gente habita em tendas nesse mundo, que as nossas raízes não devem se aprofundar nesse mundo, porque nós seremos levados, e é aí onde estão as suas promessas. Aí talvez algumas coisas vão perdendo tanto valor para a gente, aquilo que a gente dava todo valor, fala, poxa, mas isso não tem tanto valor, quando a gente olha para as grandes e preciosas promessas que Ele tem para nós. E nós olhamos por último para as suas provisões, especialmente no ministério vindouro do Espírito Santo, sua dádiva de paz e o seu testemunho. E aqui no nosso texto de hoje, a partida de Jesus, de seu ministério terreno, para retornar ao Pai está próxima. Falta sabe quanto? Eu fiz as contas aqui. 1 hora. Falta pouco. Jesus está a 1 hora de entrar no Getsêmani para fazer a sua oração, ser entregue, ser crucificado. Falta 1 hora apenas. Imaginem que essa é a última hora. Então, a gente está no finalzinho. Agora ele dá o foco total e ele chama os discípulos para ele. E ele então precisa falar algo que é muito importante. Ele está falando aos seus seguidores sobre os dias difíceis que estão por vir. Dias sobremodo difíceis. Eles precisam saber não apenas de todos os problemas que logo cairão sobre eles, mas também da ajuda que Deus lhes enviará para que possam superar essas lutas. Isso é tremendo. Então, resumo um pouquinho. O mundo odeia você, né? O mundo oprime você. Como nós respondemos, essa é a grande verdade, viva por meio do Espírito Santo. Essa é a maneira pela qual Deus nos quer vivendo nesse mundo, vivendo por meio do Espírito Santo. E hoje veremos como o ministério do Espírito Santo nos ajuda a viver. A verdade é que se a gente não contar com o Espírito Santo, você passa logo a sobreviver. E você entra no modo sobrevivência, de luta e fuga. Com o Espírito Santo a gente é diferente, a gente passa a viver. Então nós dependemos do Espírito Santo, nós não podemos viver longe dessa dependência do Espírito Santo em nossas vidas. E essa ajuda consiste no Espírito de Cristo como a presença do Senhor entre nós. A vida do Espírito Santo os capacitará para que possamos ser vitoriosos, para que possamos viver da forma como Ele quer, da forma como Ele planejou, da forma como Ele deixou. E aqui, a boa notícia é que Jesus está partindo, mas o Espírito Santo está chegando. Isso é tremendo. Ele traz, eu estou indo, mas é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. E é assim que ele começa, então, o versículo 4. Estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus está partindo, o Espírito está chegando e é o melhor para nós. É o melhor para nós. Até agora, Jesus esteve ali para vigiar e protegê-los, garantindo que toda hostilidade fosse dirigida a ele, Jesus, e não aos apóstolos, aos discípulos. Mas isso cessaria dentro de 1 hora, com a prisão de Jesus, pois ele nunca mais teria um tempo prolongado com eles. E então ele vai prepará-los para o momento mais difícil que está chegando, que irá começar, como eu disse, já, quando eles abandonarão Jesus e fugirão por causa de suas vidas e para evitar a prisão. Ele começa então anunciando: a minha partida está próxima, eu estou indo para aquele que me enviou, eu estou prestes a concluir a missão que foi dada por meu Pai. E a próxima coisa que ele diz aqui é interessante: nenhum de vocês me pergunta para onde você está indo. É interessante que
Os discípulos já tinham feito essa pergunta: para onde o Senhor vai? Nós não sabemos, nós queremos saber. E agora ele fala: mas vocês não estão me perguntando para onde eu vou? A ideia aqui é que os discípulos já tinham perguntado para onde Jesus iria, Jesus havia respondido, mas agora Jesus está preocupado que os discípulos tenham parado de perguntar sobre essa partida. Uma outra maneira é: por que vocês pararam de perguntar para onde eu vou? E ele quer que eles permaneçam envolvidos nisso. Ele quer que eles tenham na mente: Jesus vai para o Pai, o Espírito vai vir. E ele quer que eles se concentrem, pois isso os envolve sua futura missão. Portanto, nesses 2 versículos aqui, os 6 e 7, Jesus esclarece então as implicações eternas por trás do que está prestes a acontecer. Eles estão consumidos pela tristeza e ele já lhes diz que deveriam se alegrar que está indo para o Pai, ao invés de se entristecer. No entanto, eles se entristecem aqui. Então ele retoma o tema principal, introduzindo como um equivalente ao seu típico e solene duplo: em verdade vos digo, e afirma de forma enfática: se eu não for embora, o ajudador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei para vocês. Meus amados irmãos, Jesus foi, e o ajudador veio. Nós temos um ajudador. O mundo não tem. Nós temos. Ele veio. Ele está entre nós. Ele é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. É aquele que compreende as nossas dores. É o Paracletos. É aquele que está ao lado. É aquele que se põe ao lado quando a gente está só. Esse é o ajudador que nós temos, do mesmo calibre que Jesus. Ele é o Espírito de Cristo, e ele vem até nós, ele nos ajuda, ele é seu ajudador. Nós podemos usufruir disso. E a ideia aqui é tão próxima, é Jesus indo, ele chegando. É como ser discípulo nesse local. É a promessa que ele deu, é a promessa que ele cumpriu, e nós aqui temos uma profecia cumprida. Aqui ele só estava anunciando, mas nós temos ela cumprida. E nós podemos contar com esse ajudador, e isso é motivo de grande alegria para nós. Eu não sei o quão longe você está, eu não sei o quão fraco você está, eu não sei quantas dores você tem, qual a solidão que você enfrenta, qual é a sua dificuldade. Mas eu sei de uma coisa: esse ajudador está aqui para nos auxiliar. Ele não veio por conta, ele foi enviado pelo próprio Cristo que foi. E esse foi, não é embora, ele foi para a cruz. É aquele que foi para a cruz. É aquele que morreu pelos pecados. É aquele que ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. É aquele que enviou o ajudador. Então, meus amados, é tremendo isso. Os próximos 6 versículos agora, a partir do 7... são dedicados a esse tema. O plano de Deus só pode ser concluído quando o Filho volta ao céu e o Espírito é enviado para ocupar o seu lugar na terra. Para isso, meus amados, a cruz foi absolutamente necessária para inaugurar esta nova era da salvação, e somente após esse evento central da história da salvação, o Espírito então poderia vir. Quando o Espírito Santo veio, ou quando ele viria no nosso texto aqui, ele teria então um ministério duplo. E é isso que eu vou parar com vocês um pouquinho. Em primeiro lugar, nesse ministério duplo envolve os incrédulos, envolve os crentes. Ele convenceria o mundo, nós vamos ver isso do versículo 8 agora até o 11, e ele também fortaleceria a igreja do 12 até o versículo 15, então ficou bem didático. E a gente vai começar então olhando esse trabalho do Espírito Santo no mundo, o trabalho que o Espírito Santo realiza. Versículo 8,
até o versículo 11, que diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele está vindo para continuar a missão de Jesus para os perdidos e convencer ou provar que o mundo está errado em 3 áreas aqui. Então o Espírito Santo vai convencer o mundo, 3 áreas. Qual a primeira delas? Leia aí. O pecado. Qual a segunda? A justiça. E a terceira? O juízo. Então são as 3 áreas de ação do Espírito Santo no mundo. É assim que é o modo operandi do Espírito Santo neste mundo. Ele vai convencer as pessoas. E o verbo aqui, ele tem um sentido geral de expor, mostrar ou convencer alguém ou outras pessoas de uma verdade. Também, e a ideia aqui, para mim mais próxima, tem a conotação legal, no sentido de lei, significando provar que uma pessoa está errada ou culpada em um tribunal de justiça. Vamos assim ter ideia. E essa parece ser a ideia aqui. Ele vem então para provar a realidade do pecado, da justiça e do juízo, e ele é o único que pode convencer alguém disso. Pois o Espírito Santo não está diante de Deus em um tribunal de julgamento como nós veremos no futuro. Não, ele está convencendo as pessoas no mundo. É o trabalho que ele está fazendo agora para levá-las ao arrependimento. Esta é a área principal em que o Espírito Santo trabalha como um advogado, trazendo sua presença convincente aos não salvos. E é no tribunal da mente, onde o Espírito, como Espírito Santo, realiza seu trabalho de convencimento. E esse é o trabalho que ele faz no mundo, convencendo dessas 3 áreas. Muitas vezes nós temos oportunidades de falar do Evangelho, e nós podemos falar uma partezinha do Evangelho, nem sempre a gente consegue expor o Evangelho inteiro, mas nós podemos falar às vezes da doutrina do pecado, ou da doutrina da criação, ou da redenção, ou da glorificação, e muitas vezes nós temos pequenas oportunidades de falar do Evangelho, mas no final das contas o Espírito Santo é que pega essa verdade e os convence. Ele pode fazer isso. E Jesus identifica 3 áreas em que o Espírito opera. A primeira aqui, ele convence o mundo do pecado, porque as pessoas não creem em mim. O pecado em si centra-se na centralidade do eu. Então, o pecado básico da humanidade qual é? É a incredulidade. Esse é o pecado, é um dos pecados mais profundos. E a recusa de confiar em qualquer coisa além de si mesmo. Meus amados, se os não salvos viessem à fé, encontrariam a luz de Deus e a vida eterna. Então ele convence as pessoas do pecado. Não existe um evangelho onde as pessoas não são confrontadas com o pecado. E o Espírito Santo faz exatamente isso. Muitas vezes igrejas têm diluído o evangelho, têm deixado o pecado de lado, mas o papel do Espírito Santo é justamente convencer as pessoas do pecado, para que elas possam ser salvas. Um evangelho sem a doutrina do pecado não é o evangelho, é um falso evangelho. E nós temos muito desses evangelhos que não contemplam, muitas vezes, o pecado, a justiça e o juízo. Nós não gostamos de pensar, nós preferimos um evangelho mais light, um evangelho à sua maneira, um evangelho mais palatável, um evangelho mais agradável, quando o evangelho, na verdade, ele nos confronta do nosso pecado. E essa é a realidade. Os opositores de Jesus acusavam Jesus de ser um pecador, quando na realidade eles mesmos estavam mergulhados em pecado e em incredulidade. Também o mundo é convencido da justiça, principalmente do contraste entre a verdadeira justiça de Jesus e a falsa justiça da humanidade pecaminosa. A base disso que a gente pode olhar, parece estranho.
quando Jesus fala: porque estou indo para o Pai, onde vocês não podem mais me ver. O mundo condenou Jesus e o crucificou na cruz. No julgamento, vamos assim dizer, mais errôneo e catastrófico que nós já tivemos. O mundo condenou Jesus e o crucificou na cruz, mas Deus demonstrou que o oposto era verdade ao ressuscitá-lo dos mortos e levá-lo ao céu. Então, a justiça do mundo não é a justiça de Deus. O mundo foi lá, teve o seu julgamento, primeiro no Sinédrio, depois teve o seu julgamento em Roma, né, ou pelos romanos, não na cidade de Roma, mas pelos romanos, e o mundo estava convicto de que estava tendo um julgamento justo, condenando Jesus. Mas a justiça vem de Deus. E por mais que foi morto e condenado, Deus o ressuscitou, provando que a justiça dos homens não é a mesma justiça de Deus. Não há injustiça nesse mundo que não há de ser corrigida. Não há nenhuma delas. Porque Deus é absolutamente justo e Ele prova que a justiça dele é a justiça verdadeira. Nós já somos convencidos disso, mas Ele agora convence o mundo dessa justiça. Então, quando o mundo vem com o seu conceito de justiça, seja ela social, seja ela, especialmente a social, que tem sido muito debatida no mundo e na igreja, Jesus vem com a justiça verdadeira, que é o Evangelho. Por meio do Evangelho, transformando vidas, não melhorando vidas. O que ele faz é uma transformação de dentro para fora, fazendo as pessoas nascerem de novo para uma nova vida. É isso que torna possível. Isso que torna possível todas as coisas. Isso que torna possível, inclusive, as pessoas melhorarem de vida. Agora, tem pessoas tomando o caminho contrário, achando que se a gente melhorar as pessoas de vida, elas vão melhorar espiritualmente. Pelo contrário, a história mostra que elas só pioram. Elas não melhoram. O que as pessoas precisam é de salvação. E o Espírito Santo vem para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, não podemos nos esquecer, Ele está fazendo este trabalho. Também, o mundo é finalmente convencido do juízo, porque o príncipe deste mundo agora está condenado. E eu amo isso, porque ele traz a grande realidade que o mal não durará para sempre. Nós estamos imersos na maldade. Olha, nesses 45 anos de vida, 44, alguma coisa, eu nunca vi a maldade como eu tenho visto esse ano. Pessoas achando normal a gente entrar em lugares, como está acontecendo com o Hamas, né? Entrando em Israel, decapitando bebês, matando pessoas, estuprando pessoas, sequestrando pessoas, bebês que estão lá até hoje, já há mais de um mês, famílias que foram dizimadas, por pessoas que estavam vivendo a sua vida em mais um dia. E, meus amados, pessoas defendendo isso, coniventes com isso. E toda a maldade que a gente vê, o Espírito Santo convence as pessoas do juízo. E o juízo virá. O juízo virá. O mal não durará para sempre. Ele tem data para terminar. Sabe por quê? Porque o príncipe deste mundo agora está condenado. Jesus conquistou a vitória. É questão de tempo. Por isso que o mal, ele escalona. Por isso que o desespero vai. Porque já tem data. A gente só não sabe quando. Espero que seja hoje. Né?
com toda a misericórdia, graça e bondade que vem com isso. Mas a realidade é essa. Ele está fazendo esse trabalho. Então, quando a gente vê todo esse mal e tudo está acontecendo, é questão de tempo. O mundo julgou Jesus e no final o colocou na cruz. Seu julgamento foi provado falso e o verdadeiro juiz é o próprio Cristo. A verdade é que na paixão, Jesus enfrentou e derrotou o príncipe deste mundo. É na cruz que ele esmaga a cabeça da serpente. Lembra da primeira promessa, o proto-evangelho? Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Para isso ele teria ferido o seu calcanhar. Mas aqui, na cruz, ele fez isso. Satanás pode ainda, por breve momento, ser o Deus deste mundo, mas ele é adorado e seguido apenas pelas pessoas deste mundo, e tanto ele quanto eles estão condenados. Eu não sei em que lado você está, mas eu espero que hoje ninguém aqui neste lugar ouse ficar do outro lado, sabendo do terrível juízo que há de vir sobre este mundo. Que ninguém aqui ouse ficar do outro lado. Ah, mas pastor, eu estou do outro lado. Corra para a cruz. Corra para a cruz. Vai até a cruz. Ele nunca rejeita. Nunca rejeitou ninguém. Porque ele convence. E talvez seja hoje esse dia onde você será convencido do pecado. Pastor, sou pecador. Da justiça, os meus pecados foram colocados na cruz, e do juízo eu fui resgatado da morte por Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, de forma que não é você que se salva, é Deus que salva você. Não é tremendo isso? E se Deus é que me salva, Ele garante essa salvação, porque se eu fosse me salvar, eu estava lascado. Eu seria um péssimo salvador. Eu não chegaria nem no começo. Não, mas se é Ele que me salva, então está garantido. Então essa salvação está nele, e eu posso só aguardar esse bendito trabalho dele por nós. Quando nos revestimos da armadura de Deus e resistimos às potestades das trevas, elas devem recuar. Nós cristãos, nós somos esse povo da luz. A gente vai avançar o evangelho, não na nossa força, na força dele. Esse evangelho então vai ser conhecido, e a gente pode ir para frente, porque as trevas recuam na luz. Em outras palavras, Satanás ainda tem influência sobre esse mundo, mas seu poder foi quebrado e seu fim é certo, e a prova viva somos nós. Aquele povo que ele está salvando, aquele povo que ele está reunindo. Isso deixa o mundo enfurecido. Então, nessa era que vivemos, espere oposição à igreja. E é por isso que o mundo nos odeia. Gente, o pós-modernismo, na verdade, é anticristianismo. A verdade é essa. A gente fala de pós-modernismo, não tem nada de pós-modernismo. O que mudou da era moderna para hoje? É que a gente está cada vez menos cristão. A família sendo atacada, as instituições sendo atacadas, os valores sendo atacados, as pessoas chamando o mal de bem e assim por diante. Esse mundo invertido que vivemos. O pós-modernismo, na verdade, é anticristianismo. Mas nós somos os luzeiros desse mundo, e agora nós podemos, nessa última parte aqui, confiar nesse trabalho do Espírito Santo conosco. Versículo 12 até o verso 15, terminando aqui, meus amados. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Versículo 13 agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso
a vocês. Cristo tem muito mais a dizer sobre o conflito, então, entre este conflito cósmico e os eventos da paixão, mas eles têm que se abster, porque é mais do que vocês podem suportar agora. Então, você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Ele não vai contar tudo para você, não. Vai ser passo a passo, vai ser dia a dia. Você não pode suportar tudo, você não aguenta. Então ele vai em doses pequenininhas, dá mais um passo, vai, vira para a direita, vai em frente, para agora, para, sossega, parou, agora anda. É assim, não é uma coisa, vou te contar, como você, aquilo, não. Ele está dizendo, você não pode suportar isso, eu sei que você pode, eu sei o quanto você aguenta, eu sei o quanto que você consegue, mas eu vou fazendo isso devagarzinho, passo a passo, dia a dia na vida de vocês. Você quer ser guiado pelo Espírito? Espere isso. Não queira nenhuma garantia dele. Não exija nada dele, porque ele não vai fazê-lo. Ele não vai fazê-lo. Jesus está dizendo isso aqui. Ele vai vir e ele vai guiar vocês passo a passo, dia a dia. Vocês não aguentam todo. Então ele vai revelando isso para vocês. Ele os guiará. É guia. Ele não vai dizer, vai lá, tá bom, depois eu vejo. Não. Vem para cá, ele vai guiando vocês. Sabe, o guia aqui, vai, vira aqui, vai. E aqui, meus amados, é tremendo. Ele diz, quando Jesus disse aqui, muito semelhante ao que ele já tinha dito, mais tarde você entenderá. A compreensão completa seria fornecida pelo Espírito Santo, provavelmente após a ressurreição. E este é um ensinamento incrivelmente profundo sobre o ministério do Espírito para a igreja. Então, a gente tem uma ideia do final, e agora o Espírito Santo vem e vai nos dirigindo passo a passo. Talvez, eu não sei, mas talvez a gente leve uma vida inteira para compreender certas coisas. Talvez você não vai entender tudo agora. Talvez quem vai colher os frutos de você ser guiado pelo Espírito não é nem você, são seus filhos, são os seus netos. São aqueles que Deus vai salvar. Mas um dia nós vamos entender o quadro inteiro. Vai chegar esse dia. Eu estou esperando por ele. E vai ser tremendo e maravilhoso. Então, a gente vê esses 4 últimos itens aqui. O Espírito da verdade que os guiará em toda a verdade. Aqui Jesus disse que o Espírito ensinará e lembrará tudo o que eu disse a vocês. E ele constrói sobre isso. Nós construímos sobre o fundamento que é Jesus Cristo. A gente não constrói sobre nada. O Espírito Santo também, ele constrói sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Não construa, se você quer viver no Espírito Santo, não construa sua vida em outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Não coloque a sua confiança, o seu fundamento na igreja como instituição. Não coloque a sua esperança, muito menos em você, em nada nesse mundo. Coloque o seu fundamento em Jesus Cristo, e o Espírito vai continuar o trabalho de Jesus em levar a palavra de Deus e torná-la prática em suas vidas diárias. E o trabalho dele é bem isso. Ele pega a verdade de Jesus, a verdade que Jesus ensinou, e ele agora vai te ensinar isso, ainda que ele tenha que fazer 1000 vezes isso, e tem gente que precisa de 1000 vezes, pelo visto, né? E ele vai reforçar isso, e ele vai fazer você colocar em prática. Então, meus amados, o que eu vou dizer como cristão? Já depois de tantos anos de experiência, caminhando com Jesus, toda vez que você aprender, ele vai dar um jeito de você praticar. Amém? Então não adianta ficar chorando depois. Eu quero conhecer. Não, diga assim, eu quero praticar. Porque essa é a realidade do Espírito Santo, fazer você praticar. O fruto do Espírito, né, que é amor, que é justiça, que é amor, que é alegria, que é paz, que é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por que tem 10, sendo que há 9? Eu devo ter repetido algum, né? Então, o que acontece? Você vai lá, Senhor, me dá paciência, o que Deus te dá? Um chefe insuportável, não é, né? É isso que ele faz, né? Então a gente fica chorando aí, não aguento esse cara, né? Aí
Você fala, Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Aí, de repente, o que acontece? O que você fala? Sim, eu aceito. É ou não é, Tefa, Conrado, né? Então, né? E é isso que acontece, que é uma vida de crescimento espiritual. Pronto, né? É assim que acontece. Deus prepara tudo isso para nós praticarmos. Ele guiará você em toda a verdade. É bom demais isso. Então, não fique clamando e não fique se gabando por conhecer. Você tem que praticar. E é no fogo que a gente aprende. É incrível o ser humano. Também, o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir. Como eu já disse para vocês, o Espírito dará continuidade aos ensinos de Jesus, e a verdade é um foco importante do Evangelho. A importância de entender a palavra e viver pelas verdades que dela emanam é fundamental. E uma das grandes necessidades hoje é de pessoas que desejam profundidade da palavra para se envolverem em conhecê-lo e amá-lo e servi-lo de uma forma profunda e não superficial. A gente vive na era de mega igrejas, na era de crentes absolutamente superficiais, que ele vai lá cumprir uma tabelinha, né? Vai lá se sentir bem. Gente, se você se sente aqui, não é um lugar que você se sente muito bem, né? Muitas vezes você é confrontado, não é? Mas a ideia é essa. É Deus mudando a nossa vida, é a gente sendo encorajado para viver para a glória dEle, e é isso que Ele está fazendo. Então, eu não estou aqui para fazer coceirinha no seu ouvido, ai que gostoso, né? Não é isso. A gente precisa da verdade na nossa vida, doa quem doer, custe o que custar. O Espírito Santo faz exatamente isso. Então, pessoas que falam, não, eu quero mais profundidade com Deus, eu quero ter um relacionamento mais profundo com Ele, eu quero conhecê-lo mais. Isso é tremendo. É para isso, meus amados, que estamos dedicando a próxima década da nossa igreja. Já parou para pensar? Quando eu comecei hoje, na escola dominical, falando, olha, nós temos um novo pastor, nós temos 14 diáconos, nós estamos agora abrindo as inscrições para o nosso seminário. Por que estamos fazendo isso? Porque queremos que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro, quem Ele é, os seus atributos, o seu caráter, a sua maneira de pensar. Eu quero que você conheça os gostos de Deus, para que você o agrade em tudo que você fizer. Nós queremos, uma próxima década da nossa igreja, um centro de formação de o que, em primeiro lugar? Vê se vocês conseguem estar comigo. A gente vai formar o quê na próxima década? Vidas, né? Isso mesmo. Quem são essas vidas? Em primeiro lugar, pais e mães. Nós vamos equipar pais e mães nesse lugar, a treinar os seus filhos, a estarem do lado dele até o final. Nenhum pai ou mãe aqui vai desistir até o final. A gente vai morrer pregando o evangelho se for necessário. Nós vamos até o último dia com esse trabalho bendito de trabalharmos a vida de nossos filhos, sem ser babá deles, ensinando a realidade, disciplinando-os na disciplina e na demonstração do Senhor, falando a verdade em amor para eles, todos os dias da nossa vida, mas também formando pastores, formando líderes. Seremos uma igreja discipuladora, uma igreja formadora, uma igreja enviadora. Enviaremos ao campo missionário pastores, teólogos, médicos, advogados, comerciantes, auxiliares de produção, químicos, biólogos, balconistas. Nós vamos encher o mundo com a palavra, porque a palavra está transbordando em nós. É essa a ideia. É isso que nós vamos fazer. Então, a gente vai levar a palavra porque ela transborda. A gente está tão cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra. A gente vai estar tão cheio da palavra que quando a gente abrir a nossa boca, ela vai escapar. Quando a gente pensar, a gente vai pensar biblicamente. Quando a gente for agir, a gente não vai agir mais como tolos, insensatos. Não, a gente vai agir com prudência, com sabedoria,
Sabe por quê? Porque a palavra está transbordando em nós. E não é porque nós temos os melhores programas, eu não estou nem aí para os programas. Não é porque nós temos os melhores métodos. Não, mas porque algumas poucas pessoas dispostas a serem cheias do Espírito Santo. É isso. É só isso que basta. Nem precisa de muito, não. Se algumas poucas pessoas estiverem dispostas a serem cheias do Espírito Santo, isso faz muita, muita diferença. Talvez, imagine só, que seja só você, e aí você tem lá, Deus permite você ter alguns filhos, alguns netos, alguns bisnetos, alguns tataranetos, alguns netos elevados a N, e assim por diante. É isso, meus amados. Talvez basta aqui pouco, mas absolutamente necessário. Que seja só você, se for o caso. Eu estou disposto a pagar o preço de ser cheio do Espírito Santo, de ser controlado por Ele, de ser cheio da palavra. O Espírito vos dirá o que está por vir. Ele vai dizer, não você. Não são os seus planos, os seus pensamentos, aquilo que você tem na sua mente, que você seria feliz ser, ou isso ou aquilo. Não. O Espírito Santo vos dirá o que está por vir. Palavras de Jesus. E aqui, meus amados, pode se referir a Jesus morrendo na cruz em poucos momentos, mas também preparando seus seguidores para uma vida de ministério, onde Ele vai nos revelando passo a passo a sua vontade. E o final das contas está ali no versículo 14, é que o Espírito trará glória a Jesus. Eu preciso afirmar para você que o resultado final vai ser a glória de Jesus, não a sua, muito menos a minha. O resultado final da conta é isso, é Jesus sendo glorificado. E aqui, meus amados, é o alvo. Nesse processo trinitário, Jesus recebe as verdades do Pai, que passa para o Espírito, e o Espírito, então, revela a igreja para que ela possa ser proclamada. E eu concluo dizendo o seguinte, meus amados, hoje nós vimos como o Espírito convence todo incrédulo, não tem nenhum, ele convence todo incrédulo e o prova culpado diante de Deus. O resultado do convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo é que eles não têm desculpa. Ao mesmo tempo, ele guia e capacita cada crente, permitindo que eles falem por Deus e o glorifiquem em tudo que fazem. Assim como Jesus foi a expressão perfeita do caráter de Deus, o Espírito Santo continua essa missão de tornar Deus conhecido. Que encorajamento para esses discípulos, nessas últimas palavras. Eles eram pessoas absolutamente simples, mas Jesus prometeu a ajuda do Espírito Santo para que pudessem entender o plano e os propósitos de Deus. Essa revelação não era uma questão de sentimentos, impulsos, mas era comunicada por palavras, por uma mensagem objetiva e compartilhável. Portanto, minhas duas últimas frases aqui. Temos essa confiança imensa de que Deus, em sua misericórdia, nos deu tanto o seu Espírito quanto a sua palavra. Nós temos um ajudador. Nós podemos colocar isso em prática na nossa vida. Não há desculpas nem para o mundo, mas também não há desculpa para nós. Não dê desculpas para o seu pecado. Não dê desculpa para a sua preguiça. Não. Assim como o mundo é indesculpável, nós também. Então, meus amados irmãos, nós temos o seu Espírito Santo, nós temos a sua palavra. Em meio a todas as mentiras e teorias mutáveis que este mundo abraça e que a igreja faz junto, infelizmente, nós temos essa palavra certa, imutável, segura e absoluta para nos liderar e guiar. E que assim seja até a volta do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, te louvamos, tua graça e misericórdia.
Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, sobretudo pelo Teu Espírito Santo, o Paracletos, o ajudador, aquele que está ao nosso lado, aquele que conhece a nossa vida, aquele que conhece as nossas fraquezas, as nossas dores, a nossa solidão, ó Deus, a nossa tolice, a nossa insensatez. Ó Deus, que paciência Ele tem conosco, que misericórdia é essa Tua por nós, nos aperfeiçoando dia a dia. Ó Deus, e amanhã, hoje mesmo, nós vamos dar um passo, que seja na Tua direção, que seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, na medida que o Senhor faz o que o Senhor aprouver da nossa vida. Querido Deus, assim nos colocamos, nessa total confiança, de que o Senhor nos ajudará, de que o Senhor nos guiará, e que podemos confiar, ó Deus, nesta provisão. Santo Deus e nosso Pai, ó Deus, que hoje ninguém fique do outro lado, ó Deus, que hoje seja o dia que o Teu Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que neste grupo haja, Senhor, salvação. Ao mesmo tempo que haja fortalecimento, que crentes hoje abandonem o pecado, ó Deus, e se voltem para o Senhor. Assim abençoa o Senhor, porque a melhor coisa que pode acontecer conosco é vivermos na Tua presença e longe do pecado. Assim, Senhor, colocamos também os nossos planos nas Tuas mãos, te louvando, ó Deus, e te agradecendo por tudo que o Senhor está fazendo e já fez por nós. Assim, queremos orar em nome do Teu Filho amado e querido por nós, Jesus Cristo. Amém.